projeto da reforma, ele começa a partir dessa construção. A ideia de compreender que o processo de saúde e doença era um processo socialmente determinado, economicamente determinado e biologicamente determinado também. Ou seja, sair daquele modelo biológico de um agente externo que entra no corpo e provoca um problema, que era o modelão da saúde pública, e compreender que as pessoas se encontram com esses agentes externos em condições muito diferenciadas, de acordo com a sua classe social, com a sua origem, com as suas predisposições, mas fundamentalmente com uma determinação que tem a ver com o lugar e com o que ela ocupa na sociedade. Então foi a partir disso que se constrói a ideia do projeto da reforma sanitária. Era você poder transformar a sociedade, não só para poder atender as pessoas que estavam doentes, mas para poder transformá-la democraticamente, de tal maneira que pudesse ser melhor distribuída a riqueza da sociedade, para que as pessoas não adoecessem de uma maneira pior do que as outras. Tem determinantes que são da sua estrutura genética. Tá? Agora, por que certas doenças acometem mais umas pessoas do que outras, apesar das cargas genéticas? Tá? Porque algumas pessoas não estão com resistência nem capacidade para isso. Então as pessoas têm tuberculose, são mais pobres, porque vivem em lugares insalubres. As pessoas têm lepra, não são as pessoas ricas. Então são doenças que podem ser erradicadas na medida em que você melhore as condições em que as pessoas vivem e não só os bacilos com que elas têm contato. Então é a partir da ideia de democratizar a riqueza, o conhecimento, as condições de vida das pessoas, essa democratização inclusive do poder na sociedade, que você vai poder permitir que as pessoas vivam melhor e eliminar esses fatores que provocam doença por desigualdades injustas. Eu acho que a reforma toda se orientou pelo direito universal à saúde. E eu fiz recentemente uma pesquisa em hospitais públicos sobre discriminação em hospitais públicos. E o que eu encontrei, junto com a Gabriela, que está passando aí agora, que trabalhou na minha pesquisa, foi a ideia do contradireito à saúde. O que funciona para negar o direito à saúde? E acho que existem vários fatores que nós temos que lidar com ele. E um deles, é claro, é a precarização. A precarização devido à falta de compromisso do governo em financiamento do setor saúde. Mas essa precarização tem consequências muito além do financeiras. Por exemplo, ela gera uma cultura política na qual nós encontramos dos gestores até os usuários e funcionários dizendo a mesma coisa: serviço público é assim mesmo. Essa banalização da precariedade, ela é um absurdo. Se você não lutar contra ela, você não tem direito à saúde, você tem contra-direito. Por outro lado, ao ter essa precarização e não poder atender a população com dignidade, isso atribui ao profissional alguma coisa que não é do estatuto dele como profissional, que é decidir quem tem direito a viver ou morrer, quem tem direito a ser atendido ou quem não tem direito a ser atendido. E isso leva a uma discricionalidade que só aumenta os preconceitos, porque o profissional é um ser humano com suas ideologias, com seus preconceitos, e vai atender de acordo com essa sua condição humana e não com a condição do direito, que é igualitário para todos. E por fim, a outra questão também que contribui para o contra-direito à saúde é o fato de que a ideia do direito como cidadania era a ideia da igualdade diante do Estado. E o que nós encontramos serviços brasileiros, públicos, é o que se fala dentro dos hospitais, o QI, quem indica. O que importa são as relações pessoais. E com isso se furam as filas de transplante, se passa à frente de pessoas muito mais necessitadas. Então, se nós não transformarmos não só o direito, mas as práticas, as instituições, o financiamento, mas fundamentalmente nós temos que chegar até as práticas, porque senão nós vamos gerar essa situação que nós conhecemos hoje, em que uma pessoa chega ao serviço de saúde e não está garantido o seu direito, porque ninguém é responsável. Então o que ela ouve é dizer a ela
que lá não tem um ortopedista. Aí ela tem que ir para outro lugar. Essa peregrinação é a expressão máxima do contra-direito à saúde. A 14ª seja marca como a 8ª, ela precisa usar os mesmos instrumentos que foram usados na 8ª, que é a capacidade de fazer uma análise da conjuntura política, né, e saber hoje qual é a estratégia correta de transformação. Para isso é preciso entender que essa correlação de forças mudou enormemente, né, que nós antes tínhamos algumas pessoas que eram contrárias, o setor privado era contrário ao SUS, e que nós lutávamos contra esse inimigo para criar um sistema único público de saúde. Não é a correlação de hoje. A correlação de hoje é que os interesses privados dominaram o SUS.